Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje mais um programa especial, vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Paris. Hoje nós vamos falar sobre os destaques desta quinta-feira lá em Paris, mas também sobre como uma nova modalidade esportiva entra na programação das Olimpíadas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos novamente o Marcos Guedes, diretamente de Paris. Marcos, seja bem-vindo novamente a Como é que é? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sim, vamos bater um papo aqui. Eu quero já começar, como todo o programa aqui dessa semana, vamos falar dos destaques. Marcos, o que aconteceu nesses jogos nessa quinta-feira? Quais são os destaques que você apresenta pra gente? Bom, quinta-feira foi um dia que o Brasil garantiu mais 2 medalhas aqui, né? O Edival Pontes, que é conhecido como Netinho, ganhou bronze no taekwondo, né? Na categoria até 68 quilos. Ele ganhou do espanhol na final, né? O Javier Polo, conquistou a terceira medalha da história do taekwondo pro Brasil, uma conquista muito legal. E agora há pouquinho, a Ana Patrícia e a Duda tiveram um jogo duro, ganharam de virada das australianas ali no vôlei de praia e asseguraram presença na final amanhã. Então, pelo menos mais uma medalha garantiu, a prata ou o ouro, mas elas são as líderes do ranking, vêm de uma boa campanha e a chance de ouro é razoável nesse esporte aí, vamos torcer amanhã. Sim, vamos então agora para o quadro de medalhas. Em primeiro lugar, Estados Unidos, com 30 medalhas de ouro, um total de 103 medalhas. Em segundo lugar, a China, com 28 medalhas de ouro e um total de 72 medalhas. Em terceiro lugar, a Austrália, com 18 medalhas de ouro e 45 medalhas no total. E o Brasil, em 18ª posição, ali com os 2 ouros e um total de 15 medalhas, né? Completando aí ontem, estávamos com 14 e hoje com essa medalha no taekwondo de bronze, totalizando aí 15 medalhas para o Brasil. Marcos, agora eu queria entrar no tema do programa. Eu queria que você contasse pra gente como que uma nova modalidade entra aí na programação dos Jogos Olímpicos. Como que funciona essa regra? Olha, é um processo político. Claro, o COI estabelece uma série de passos burocráticos, uma lista que precisa ser cumprida, um protocolo, né? É a primeira federação internacional daquela modalidade de ser reconhecida pelo próprio COI. Essa federação precisa aderir à Carta Olímpica, né? Que é o regulamento que rege o COI, o esporte internacional, tem que aderir ao Código Mundial Antidoping, e cumpridos todos esses parâmetros, a Federação Internacional desse esporte, ou o comitê organizador de uma edição específica dos Jogos Olímpicos, solicita ao COI que esse esporte passe a integrar o programa dos Jogos Olímpicos. Mas, enfim, apesar de toda a burocracia e todas as regras bem estabelecidas, é um processo político, não tem como fugir disso, né? A gente viu em Tóquio, por exemplo, em 2021, a inclusão de algumas modalidades, como o skate, o surf, a escalada, mas não foi que esses esportes, de repente, cumpriram os requisitos e foram incluídos, né? O que aconteceu foi que o COI entendeu que o público da Olimpíada estava ficando um pouco envelhecido e trabalhou para atrair um público mais jovem. Foi um super sucesso, né? Tanto que o surf, o skate, a escalada estão aí de novo em Paris, que agora vai ter o breaking também. Enfim, é um processo político, baseado com interesses comerciais também, enfim, é assim que funciona mais ou menos. Marcos, você falou aqui um pouquinho, a minha próxima pergunta era justamente quais foram, né, as modalidades ali que entraram, as últimas modalidades novas que entraram. Se você puder trazer de novo essa listinha pra gente, contar quando que elas entraram, né? Tem o skate, né, que começou em Tóquio, que você comentou. Dá um balanço pra gente aí dessas últimas modalidades novas que entraram. Em Tóquio, né, naquela edição dos Jogos que foram atrasados por causa da pandemia, que ocorreram em 2021, entraram, se não me engano, 6 modalidades. Eu confesso que eu não tenho a lista aqui na ponta da língua, mas as de maior relevo, as de maior sucesso foram as modalidades ditas radicais, chamadas de radicais, né? O skate, o surf e a escalada. Sobretudo o surf e o skate tiveram muita repercussão aqui no Brasil, que renderam medalhas, né? E a gente tem atletas muito qualificados nessas modalidades, mas foram um sucesso internacional, não só no Brasil. Funcionaram, tanto que voltaram ao programa agora em 2024. Aqui em Paris tem 2 modalidades novas, né? Um esporte propriamente novo, que é o break, né? A dança, né? O break dance, que virou uma competição e também foi incluída nessa lista de modalidades modernas, urbanas, né? Tá incluída no pacote, ali no parque que reúne também o skate, o ciclismo BMX, enfim, está nesse contexto urbano, né? Aqui dos Jogos de Paris. E o kayak cross, que é uma modalidade dentro da canoagem, que é uma modalidade também radical, né, com obstáculos e atletas se enfrentando. Essas foram as 2 modalidades que estrearam aqui em Paris. E já há modalidades que já sabe que vão estrear em Los Angeles, 2028, né? E algumas vão voltar, no caso do beisebol, softball, né, que é a versão feminina do beisebol. Vai ter o squash,
o lacrosse e o flag football, que é uma espécie de futebol americano sem muito contato físico. Já estão, inclusive, definidas as modalidades que vão entrar a partir de Los Angeles, que são essas sim. Sim, eu queria agora aproveitar aqui um tema que você trouxe numa das matérias da Folha, que é sobre o parkour. Parkour não é uma modalidade, né, ainda olímpica, mas eu queria que você contasse, é um esporte, né, mas eu queria que você contasse pra gente qual que é a origem do parkour e como que os praticantes do esporte estão vivendo, né, esses Jogos Olímpicos também. O parkour teve origem aqui na França, justamente nos arredores de Paris, onde estão acontecendo os jogos, né, que eu falo com vocês. Ali nos anos 90, um grupo de amigos se reuniu nas ruas e decidiu enfrentar os obstáculos urbanos, ali com técnicas de saltos, rolamentos, escaladas. É uma técnica militar, né? Parkour vem de parkour do combatente, que é tipo o percurso do combatente, que é uma técnica militar que passou a ser aplicada no contexto urbano, né? E ganhou notoriedade a partir dos anos 90, 2000, a partir daqui de Paris. E os praticantes do parkour estão vendo jogos à distância, né, justamente dos telhados de Paris tão icônicos, né, que eles conhecem tão bem. Como foi criado aqui na França, o parkour, uma modalidade que apareceu na cerimônia de abertura, né, quem acompanhou deve lembrar, né, o rapaz percorrendo ali as catacumbas, os telhados de Paris, mas em toda dessa maneira, né, como uma particularidade da cultura francesa, não como uma modalidade olímpica. Na verdade, o parkour ainda não é exatamente um esporte bem organizado, né, com regras consolidadas. Então, por enquanto, embora aconteçam competições esporádicas, o ambiente do parkour ainda é o da rua mesmo. Não está incluído como modalidade olímpica. Sim, e eu queria aproveitar também, Marcos, para te perguntar se há chances, né, do parkour virar aí uma modalidade olímpica, tem essa discussão, como é que anda a discussão sobre esse assunto? No momento, chance concreta não há, né? Pode ser que haja no futuro. No momento, o que a gente fala, é difícil imaginar que vai acontecer, porque nesse momento, justamente pelo que eu falei, não há regras bem estabelecidas, né? O parkour é uma modalidade, uma prática que consiste justamente em desbravar o ambiente urbano. É muito difícil enquadrar isso dentro de uma modalidade competitiva, de um cenário de competição, de uma arena esportiva, né? Como foi possível no skate, que tem um formato um pouco diferente. O parkour está incluído, está no guarda-chuva oficialmente da Federação Internacional de Ginástica, que já tentou organizar algumas competições. Só que os resultados ainda são um pouco problemáticos, né? Porque, justamente pelo que eu falei, porque é difícil de enquadrar o parkour no quadrado, né, de um esporte. E os praticantes mesmo não gostaram do resultado, né? Alguns competidores repetiram manobras que rendiam pontos ad eternum ali, em vez de desbravar o cenário, ganhar espaços, que é a essência da prática, né? Então, eu diria que pode vir a acontecer um dia, se acharem um formato legal, e se houver as condições políticas apropriadas, mas no momento é uma coisa bem distante ainda. Sim, tem que criar ali, né, regras, né, para, enfim, acontecer a competição, né, acho que ainda estão nessas discussões, né, você trouxe isso, né, traz nessa sua fala aqui, nas suas matérias também traz essa preocupação, né. Ó, a nossa produção me passou aqui que em Tóquio foram 5 modalidades novas, o karatê, o skate, a escalada, o surf e o beisebol. Como você já tinha comentado aqui. Eu queria aproveitar, Marcos, agora te perguntar do skate, né, que é uma modalidade, né, que entrou na edição lá de Tóquio, né, em 2020, né, estamos na segunda, temos a nossa Raíssa Leal ganhando, né, nessa edição a medalha de bronze, e eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a temporada do skate e o que você destaca dessa Olimpíada para a modalidade. Olha, foi mais uma vez um sucesso, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente todas as competições de skate, nas suas diferentes modalidades. Foi um sucesso de público total, né? As arenas lotadas, tanto na modalidade street quanto na modalidade park, são um pouquinho diferentes, mas as arenas são uma do lado da outra. Estavam sempre cheias. Quando tinha ou não tinha atleta francês, o público brasileiro, evidentemente, apareceu bastante quando tinha atletas brasileiros na final do street e na do park. E assim, foi um sucesso muito grande, o pessoal se empolgou bastante aqui na arena que foi montada na Praça da Concórdia. E como você falou, teve mais uma vez medalhas para o Brasil, né? A Raíssa Leal conquistou o bronze na modalidade street, que é aquela que imita cenário de rua, né? Com degrau, com corrimão. E o Augusto Aquil, que é o Japinha, levou bronze no parque, que é uma modalidade, uma pista que lembra uma tigela, com rampas que favorecem as manobras aéreas, saltos e tal. Ele conquistou o bronze ontem, foi muito bem, foi muito legal.
Sim. Marcos, a gente está ouvindo um barulhinho ali no seu fundo. Conta pra gente onde é que você está aí? Da onde você está fazendo essa transmissão? Pois é, eu estou aqui no centro de imprensa da Arena Bercy, que foi o palco das conquistas da Rebeca Andrade, que a gente acompanhou aqui, e quando acabou a ginástica foi instalado o palco do basquete, da fase final do basquete da Olimpíada. Então estava acompanhando aqui agora há pouco o sofrimento danado do time dos Estados Unidos, que precisou suar até o finzinho para virar o jogo contra a Sérvia e avançar para a final, mesmo com todos os craques, com o LeBron James, com o Kevin Durant, com o Stephen Curry, tiveram muita dificuldade, mas acabaram de conseguir a classificação para a final. Sim, eu te perguntei justamente o que tem a ver com a minha próxima pergunta. Eu quero falar agora de basquete também. Mudando, né? Não é uma modalidade nova já, né? Já tem alguns anos das Olimpíadas, mas você trouxe também aqui na Folha algumas matérias falando, né, a sua cobertura aí sobre o basquete. E o Brasil, basquete masculino, acabou perdendo ali para os Estados Unidos, né? O time ali do LeBron James. Eu queria que você me falasse qual que é o futuro da seleção do basquete masculino, né, depois dessa derrota. Como é que foi avaliado esse desempenho da seleção masculina e qual que é o futuro dela? Olha, foi bem avaliado, né? O Brasil, a seleção masculina de basquete não sabia até coisa de um mês atrás que estaria aqui. Que não conseguiu a classificação via mundial, que é realmente muito difícil, e tinha um desafio muito grande no pré-olímpico lá na Letônia para chegar à Olimpíada, né? Só viria para cá se vencesse a Letônia lá na Letônia. Conseguiu, se classificou. Caiu um grupo muito difícil aqui, que pegou a dona da casa, a França, foi para a final, a Alemanha, que é a atual campeã mundial, e o Japão. Ganhou do Japão, conseguiu ir para as quartas de final, aí deu de cara com o LeBron James, com o Stephen Curry, com o Kevin Durant, aí não teve muito jeito. Enfim, a campanha foi tratada como positiva, foi comemorada pelas dificuldades, e pela qualidade dos adversários, né, que era superior. Mas, falando sobre o futuro, é difícil, é uma incógnita, né? Não se sabe exatamente o que vai ser o futuro da seleção brasileira, porque o próprio técnico, né, que é o Petrovic, o croata, trabalhou aqui sem contrato, sem salário, num quebra-galho, numa situação de última hora, não sabe se vai ficar. Um dos líderes do time, que é o Marcelinho Huertas, que também foi chamado de última hora, e deixou a aposentadoria da seleção para voltar e dar uma força. Está com 41 anos, agora se despediu de vez. Uhum. Então, a primeira coisa é definir quem vai ser o treinador, para definir a diretriz do que vai vir por aí. Tem jogadores jovens bons, o Iago é jovem, o Bruno Caboclo já não é um garoto, mas fez um excelente campeonato, foi elogiado pelos jogadores NBA que enfrentaram. Tem bons jogadores jovens na Liga Nacional do Brasil, na UNBB, né, que é bem mais organizado do que já foi em outras épocas. Então tem de onde tirar. Agora é só questão de organizar, ver como que esse time vai tomar, quem que vai dirigi-lo. Mas, enfim, apesar de ter sido atropelado pelo time dos Estados Unidos, o que não era muito difícil de prever, não é negativo o que se tira daqui. Não. A questão é organizar e ver para onde esse time vai agora. Sim. Marcos, só vou pedir, acho que na hora que você se movimenta, o seu microfone está batendo, acho, talvez na roupa, está fazendo um barulhinho, só para você... Perdão, não tem problema, mas a gente conseguiu entender aqui a sua resposta. Chegaram algumas perguntas aqui nas redes sociais, eu vou te passar. O Thiago pergunta assim: quais elementos potencializam a possibilidade de participação do Brasil em outras Olimpíadas e modalidades? A perspectiva do Brasil para Olimpíadas futuras? Em outras modalidades, tem perspectiva aí do Brasil participar em outras modalidades, talvez em Los Angeles? Olha, em novas modalidades, não sei dizer. Não sei dizer, são os atletas jovens, as modalidades que já existem e que podem chegar lá, né? Sim. Em modalidades novas, eu não sei se eu consigo te responder. Mas, por exemplo, a Raíssa Leal, apesar de ser 2 medalhas olímpicas, tem 16 anos. Uhum. A gente tem uma perspectiva só feminino que vai para a final agora. Uma modalidade que está crescendo e que vai ter a final, vai receber a Copa do Mundo aqui em 2027. Então, a perspectiva é de crescimento. Uhum. A gente tem atletas jovens no atletismo, que chegaram bem aqui a Paris, que podem crescer. É sempre muito difícil fazer previsão de Olimpíadas futuras, né? Muita coisa acontece em 4 anos. Esse ciclo olímpico foi mais curto, né, que foi de 2021 até 2024, foram 3 anos. E muita coisa aconteceu. Muito atleta que estava muito bem há 3 anos não está mais. Atletas que a gente nem conhecia despontaram e brotaram do nada. Assim, né? Então, prever o que vai acontecer em Los Angeles é muito difícil.
Sim, como você falou, é muito tempo e são muitas modalidades ainda, né? Muitas que a gente às vezes nem conhece ainda, né? Que a gente acaba, nem sabe que tem atletas brasileiros treinando, né? Que possam Pois é. acompanhar. Chegou mais uma pergunta aqui, o Alan Carlos pergunta assim, e o futebol de salão vai entrar quando? E por que o futsal ainda não é um esporte olímpico? Pois é, essa é uma briga que o Brasil comprou faz algum tempo, e a resposta volta àquilo que eu falei, é uma questão política, não houve Sim. força a- o futebol de salão internacional nas grandes competições, ele é conduzido pela FIFA, e a FIFA não tem uma relação um tanto ambígua com a Olimpíada, né? Ele não quer fazer da Olimpíada um, um grande atrativo, porque de alguma maneira esvaziaria a Copa do Mundo. Sim. Não que a Copa do Mundo seria esvaziado, mas quis dizer, mas não é à toa que os atletas, por exemplo, o futebol masculino tem atletas só até 23 anos. Vou deixar bem claro que a Copa do Mundo é uma coisa e a Olimpíada é outra. Então, tem uma importância completamente diferente. Então, a relação da FIFA com o COI tem idas e voltas, enfim. E não se criaram as condições políticas ideais para a inclusão do futsal. Como não aconteceu no Rio de Janeiro, né, onde houve uma época em que houve essa briga, não vejo essa possibilidade no futuro tão próximo. Sim, vamos falar de uma outra modalidade, que também é uma que você acompanhou aqui nesses dias de Olimpíadas, que é o hipismo. Eu queria que você falasse como é que foi o desempenho do Brasil no hipismo. O Brasil teve problemas na disputa por equipes, né? O Brasil tem tradição na disputa dos saltos, né, na modalidade dos saltos no hipismo. Tem 3 medalhas, 2 por equipes, e um ouro, né, do Rodrigo Pessoa. E veio como equipe considerada forte, que brigaria por medalha. Só que na fase de classificação, ainda na primeira fase, o time foi desclassificado, porque o cavalo do Pedro Vênis, apesar de ele ter passado sem cometer nenhuma falta pelo circuito, pela pista, na inspeção veterinária que aconteceu depois da prova, foi detectado um ferimento no animal, né? E quando o ferimento é causado durante a prova, o cavaleiro, no caso, como a disputa por equipes, a equipe é desclassificado. Então o Brasil perdeu essa chance de ir para a final e disputar uma possibilidade de medalha que era real. Na disputa individual, foram 2 atletas para a final, né? O Stefan Barcha, que foi muito bem, ficou em quinto, foi muito perto da medalha, cometeu uma falta só com um tempo ótimo. Então, se ele não tivesse cometido essa falta, que foi por pouquíssimo mesmo, a vara ficou balançando e caiu, ele teria disputado o ouro com outros 3 atletas que fizeram a prova final, entre aqueles que não tinham cometido nenhuma falta, né? Então, apesar disso, ele comemorou muito o resultado, elogiou muito o animal que ele montou, que é a Primavera. Ele disse que é uma égua que tem futuro, pode disputar muitas competições, quem sabe Los Angeles. O Rodrigo Pessoa, infelizmente, não foi bem, cometeu 2 faltas logo no comecinho, acabou desistindo para poupar o animal. Mas, enfim, o balanço que se faz é esse, uma decepção na disputa por equipes, esse problema. E o resultado é considerado satisfatório no individual. O Stefan Baixa, que ficou em quinto ali, comemorou bastante o resultado dele. Muito bem. E agora eu vou para minha última pergunta, que é quais são os destaques de sexta-feira? O que a gente pode esperar de amanhã aí nos Jogos Olímpicos, Marcos? Sempre muito fluido, tudo muito rápido aqui. Então, não sei se eu fiz a lição de casa bem feitinha, mas vocês podem checar no site da Folha aí, que vai ter tudo bonitinho. Mas, pelo que eu vi rapidamente aqui, que temos de principal amanhã, chances do Brasil, né? Temos a semifinal na canoagem do Isaquias Queiroz, né, que é atual campeão olímpico. Se passar a disputa final, se não me engano, às 8h50 da manhã aí do Brasil, é uma medalha real, uma possibilidade real de medalha. O Isaquias na modalidade individual de 1 km, né, a C1.1000. O Alisson dos Santos, que passou raspando ali na semifinal, mas vem de medalha olímpica também, e é uma esperança de medalha na final dos 400 metros com barreiras. Se eu não me engano, é às 4h45 da tarde aí no Brasil. E como eu falei, Ana Patrícia e Duda foram para a final, né? Fizeram um jogo duro hoje, vão disputar a final amanhã. Se eu não me engano, às 5h30 da tarde aí do Brasil. São três provas importantes da delegação brasileira aí, 3 chances de medalha para vocês ficarem de olho aí, vale a pena. Sim, como o Marcos disse, toda a programação também você encontra no site da Folha, toda a cobertura também, a gente vai continuar até o final aí das Olimpíadas. Marcos Guedes, obrigada novamente por ter vindo aqui no Como é que é, e bom trabalho aí, esse restinho de Olimpíada aí para você, bom trabalho, obrigada. Valeu, obrigado para todos nós. E agradeço também você que nos acompanhou, amanhã estaremos de volta, espero vocês. Tchau, tchau.